Vasco nesta quarta-feira. E, é claro, a nossa reportagem marcou presença e acompanhou esse primeiro dia de trabalho. A reportagem é de Álvaro Loureiro. Com portões fechados, assim começou a temporada de 2018 para o Vasco. A imprensa não pôde registrar o primeiro dia de trabalho da equipe, que até agora anunciou 2 reforços: o volante argentino Leandro de Sábato e o atacante Rildo, que disputou a última edição do Brasileirão pelo Coritiba. O terceiro reforço deve ser Thiago Galhardo, mas o meia ainda não foi confirmado oficialmente. O primeiro jogo do Gigante da Colina nesse ano está marcado para o próximo dia 18, contra o Bangu, em São Januário, pelo Campeonato Carioca. E o Vasco não pode se dar ao luxo de começar a temporada devagar, pegando o ritmo. O time tem uma decisão logo de cara. Pela primeira fase da Taça Libertadores, tem um confronto mata-mata contra o Universidad Concepción. O primeiro duelo é no dia 31 de janeiro, lá no Chile. Na semana seguinte, é a vez dos chilenos visitarem o Vasco. E só uma das 2 equipes vai sobreviver na principal competição sul-americana. Ou seja, será preciso começar o ano em ótima forma. Para isso, Zé Ricardo deve contar com peças importantes que terminaram 2017 no departamento médico. O zagueiro Breno e o atacante Luiz Fabiano devem estar à disposição já para os primeiros jogos da temporada. Outros atletas vão demorar um pouquinho mais. O atacante Kelvin precisa de mais 1 mês e o lateral esquerdo Ramon vai demorar cerca de 4 meses para voltar. Com poucos reforços, Zé Ricardo deve apostar na mesma base que terminou a última temporada. É o caminho para começar 2018 com o pé direito. Pois é, tá então as notícias do Vasco. O Vasco volta a trabalhar hoje normalmente, mais uma vez com os portões fechados, como já tem sido de costume, né? Lá no Gigante da Colina. Agora, Eugênio, o Zé Ricardo vai trabalhar muito com a garotada da base esse ano, né? 10 jogadores da base que, inclusive, poderiam disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior este ano. 10 jogadores, quase um time inteiro. O Zé Ricardo já puxou pro profissional e esses jogadores não voltam mais para a categoria lá de baixo. Mas mais do que se reforçar em campo, acho que a principal disputa no Vasco ainda é nos bastidores, né? Quem vai ser o presidente do Vasco em 2018, porque até agora a gente não sabe. Enquanto isso não for definido, não dá pra gente fazer grandes projeções, né, do que vai ser o Vasco, como vai contratar o Vasco, qual vai ser o caminho do clube. O Zé Ricardo puxou dentro da realidade atual. Dia 16 é a eleição. Até lá tem ainda um imbróglio jurídico, né, que está indo para lá e para cá. Nesse momento é o Júlio Brandt, que deve ser eleito presidente do Vasco. E aí, quando ele chegar, quem vai ser o diretor de futebol, quem vai ser o vice de futebol? Lembrar que o Vasco perdeu o Anderson Barros, que era o executivo de futebol que estava trabalhando até o final do ano passado. Ele agora está no Botafogo, no lugar do Antônio Lopes no Botafogo. Então, quem está comandando esse momento de transição é o próprio Eurico Brandão, o filho do Eurico, que é o vice-presidente de futebol, que está ali tomando as decisões. Mas é muito difícil a gente precisar se ele vai continuar, mesmo com o Eurico sendo eleito, se não vai vir um outro executivo para trabalhar com ele no dia a dia, como tinha o Anderson Barros. Então, por enquanto, no Vasco, tudo é muito expectativa do que vai acontecer a partir do dia 16. Eugênio, você que é acostumado, claro, a cobrir times do Rio aqui, né, de perto há bom tempo, acho que a grande dúvida é a seguinte: até ano passado a gente via Vasco, Botafogo e Federação de um lado, Federação do Rio de um lado, Fla-Flu do outro. Uma briga política, Fla-Flu enxergando o Campeonato Carioca de uma maneira, o outro trio de outra forma. Caso Júlio Brandt assuma o Vasco, como hoje assumiria, se fosse hoje o Júlio Brandt assumiria o Vasco, você acha que o Vasco pode pular de lado, migrar pro lado onde está Fla-Flu e pensar o Campeonato Carioca de uma outra maneira? Ou a filosofia, a mentalidade que está hoje permanece, o Vasco segue aliado a Botafogo e a Federação e o Campeonato Carioca segue no mesmo formato? O que você projeta caso essa administração do Vasco mude? Primeiro, eu acho que o peso dessa disputa diminuiu muito. Os campeonatos estaduais, entre eles o Carioca, eles
tem tanto peso mais na projeção de ano das equipes. Até do Vasco, que vai necessariamente, nesse início de temporada, focar na Libertadores. Ele tem 2 fases de Libertadores para chegar até a fase de grupos. E a menina dos olhos vai ser sim do Vasco. Tanto que a federação abriu a inscrição. Você tinha uma limitação de jogadores para inscrever no Campeonato Carioca, agora abriu. Os times vão poder usar Flamengo, Vasco, times alternativos no Campeonato Carioca. Agora sim, nessa disputa, nessa queda de braço da federação, pode ser que com uma vitória do Júlio Brandt o Vasco penda para um outro lado, porque a relação do Eurico Miranda com o Rubens Lopes é muito próxima.